Bom, pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso projeto do HiPad. Nós vamos implementar neste momento a edição, tá? O que a gente pode fazer aqui para implementar a edição? Vamos primeiro pela parte visual. O que a gente pode fazer visualmente aqui para o usuário ir lá, clicar em alguma coisa e poder editar o usuário, um desses usuários aqui. Oi? Oi? Imagenzinha do que exatamente? Ah, legal. Tipo uma imagem, um lapisinho para editar e uma lixeira para excluir, né? Um X para excluir. Dois botõezinhos em formato de imagem. A gente pode utilizar uma imagem para fazer isso. Legal. Então vamos fazer exatamente isso. Eu vou vir aqui, abrir uma nova aba, vou lá no nosso querido amigo Flat Icon, certo? E vou baixar a primeira imagem da edição, por enquanto. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos imaginar que é um lápis, uma caneta. Vou colocar pencil aqui. Aí tem várias opções, né? Podemos escolher uma delas aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Não sei. Essa aqui, por exemplo. Eu vou pegar essa aqui, que já estava mais na cara aqui. Beleza? Fechar a propaganda. E vamos baixar ela, de preferência SVG. Vamos dar uma olhada aqui. O padrão que a gente tem aqui, a gente pode utilizar qual coloração? Acho que é melhor o preto, né? Para ficar padrão com as letras aqui. Então vamos deixar preto mesmo. SVG, tá? A cor preta já está selecionada. E vou fazer o download dele. Beleza, só vou encaminhar ele para a pasta aqui. Edit. Aqui. Repete. IMG. Edit.svg. Perfeito. Beleza. Beleza então, pessoal. A imagem já está aqui, ó. Se a gente for ver no nosso Visual Studio Code, passa IMG, já consta aqui o edit.svg. Inclusive o plugin do Git do Visual Studio Code, ele já usa um arquivo novo, ele fica verdinho aqui, ó, se vocês repararem. Depois a gente entra em mais detalhes do Git, tá? Mas isso aqui basicamente indica, ó, é um arquivo novo, tá aí, né? Um novo histórico aí pra gente, tá ok? Vamos dar continuidade. Agora o seguinte, a gente vai colocar isso na tabela, né? Mais uma coluninha com o editar, essa imagem. Mas olha, não tem nada aqui no Tebari, o Tebari está vazio. Por quê? Isso, o JavaScript gera as linhas da tabela. Como ele gera a tabela em si, né, as linhas e consequentemente as colunas também, essa imagem a gente vai ter que inserir ele pelo JavaScript também. A gente vai ter que fazer uma alteração lá no nosso carregar tabela, que é o método que faz o carregamento dessa tabela. Então vamos dar uma olhada. Vamos abrir lá JavaScript, JS Controller, usuário controller, que é a classe que está fazendo a gestão aí da tela de usuário, tá? Então a gente tem um método separado especificamente para isso, que é o carregar tabela. E vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa que nós fazemos é uma instância da classe usuário. E a partir dela a gente chama buscar todos. Esse buscar todos nos retorna um vetor de usuários cadastrados, o qual a gente guarda nessa variável chamada usuários. Beleza. Feito isso, a gente pega a tabela, que está criada lá, o table. A gente pega essa tabela, a gente zera a tabela, ó. Vocês lembram disso? O problema é que se a gente chamasse o carregar tabela sempre, ele ia ficar duplicando a tabela. A gente tinha que fazer uma limpeza nela. Então a gente pegava, ó, tabela, inner HTML, recebe vazio, zerava a tabela, né? Basicamente isso. Depois a gente percorria o vetor de usuários cadastrados. Para cada usuário a gente percorria uma vez, né? E para cada usuário a gente criamos uma linha, um TR, uma coluna, um TD, né? Duas colunas, a coluna do nome e a coluna do e-mail, que é como resultado ele dá isso aqui, ó, a linha, coluna do nome, coluna do e-mail. E agora, hein? O que a gente faz? O que a gente faz aqui no código para inserir essa imagem? Que na verdade a imagem ficaria onde? Ficaria aqui, né? Uma nova coluna, né? Como que a gente faz aqui?
Oi? Exatamente. Mais uma coluna. Na verdade, mais uma célula, né? Imagina que a gente está em uma linha. O for vai ficar repetindo para cada linha. E cada linha a gente tem umas células, né? Então a gente estava criando duas células, que era do nome do e-mail. Agora a gente vai para uma terceira, que seria o do editar. Então vamos fazer isso aqui, ó. Let célula editar recebe linha ponto insert cell. Beleza. Agora que a gente criou a célula da imagem, tá? Do editar, perdão, a gente tem que inserir nela uma imagem. Primeiro, para a gente inserir essa imagem, a gente tem que criar a tag img para ser inserida dentro dessa célula. Então vamos lá, de novo. Vamos colocar img editar recebe document.get element create element, tô no automático. Create element, aí ó, para criar um elemento, criar uma tag, né? A tag se chama img, perfeito. Tô mais acordado que eu hoje. Olha lá. Agora que a gente tem a imagem editar, a gente vai falar que o src dela é aquela imagem que a gente baixou lá. Então img editar ponto src, tá? Que ele já vai src, que ele já vai direto, recebe, entre aspas, a gente coloca o caminho da imagem, que vai estar img barra edit, né? edit.svg. Pronto. edit.svg. Então só vou colocar um comentário aqui do nosso método, desse nosso trecho de código, né? Dizendo que ele vai criar a célula da edição. Vou colocar assim, edição. Pronto. Criar a célula da edição. É esse procedimento que a gente está fazendo aqui. Salvando, vamos lá no nosso browser e vamos recarregar, tá ok? Recarregando. Não deu certo. Alguém deu certo aí? Ninguém deu certo? Ah, então tá errado alguma coisa. Vamos ver. O que eu fiz aqui? Será que eu fiz no lugar certo? Olha, vamos dar uma olhada no seguinte. Não. Como eu crio direto da tabela, deixa eu dar uma olhada aqui se eu não fiz cagada aqui. Linha. Não, ele já deveria estar vinculado. Deixa eu dar uma olhada no seguinte. Eu vou abrir aqui o início.html, que é essa página aqui, né? Início. Vamos ver aqui o nosso... Oi. Não, porque aqui, ó, se você reparar, cadê? O carregar tabela. A gente faz a busca da tabela aqui, certo? A gente pegou a tabela... Aqui, você disse? Append child? Append child na linha. Só que como a... Na linha não, né? Na célula. Só que... Ah, verdade. Não, tá certo. Eu esqueci desse espaço mesmo, tá certo. É porque eu tava acompanhando o mesmo assunto daqui, mas nesse caso é a célula só, né? Aqui a gente criou a imagem. A célula já está vinculada à linha. A linha, consequentemente, na tabela também. Por causa daquela criação da API Table. Só que como a gente criou a imagem não tem nada a ver com linha e célula, a gente tem que explicitamente falar, ó, imagem, você vai ficar dentro da célula que eu criei. Então realmente está certo. Depois do img src a gente tem que fazer isso mesmo. Célula editar, append child, tá certo? Append child, img editar, tá certinho. Tá? Bela observação, obrigado. Tá certinho. Não, mas na célula editar, né? Aqui ó, célula editar, ponto append child. Agora você foi demais. Brincadeira. Não, tem que botar o... Ó, vamos ver. Ixi, ainda não deu certo. Não deu nenhum erro, né, aparentemente. Deixa eu ver aqui. Deve ser algum detalhe que a gente tá esquecendo. A princípio, eu vou dar uma olhada, ó, no seguinte. Deixa eu olhar aqui se ele tá criando o HTML certo, ó. Tebari. Tem um monte de linha, né? Vou pegar a primeira aqui. Ó, TD e MG. Eu acho que eu acho que é o seguinte, é o tamanho da tela, né? Olha lá. Tá pequeno mesmo. Por que ele tá desse tamanho? Deixa eu ver, ó. Width.
Eita, então. Não sei porque ele tá desse tamanho. Tá, a gente vai estilizar, a gente pode resolver isso no CSS, tá? Vamos dar uma olhada. Mas, eu não sei se aqui ele vai ficar bem distribuído. Vamos tentar o seguinte, vamos tentar uma coisa aqui. Abra em início.html. Lá a gente define os cabeçalhos, lembra? Que é o cabeçalho da tabela, é essa parte negrita aqui, nome, e-mail. Vamos colocar mais um cabeçalho aqui, lá no THead, lá no HTML, tá? No início.html. O TH, vamos chamar editar. Pra ver se ele, de repente, ele dá mais espaço com isso, não sei. Olha lá, tá vendo? É o THead, parece que ele dá prioridade para quem tem cabeçalho, né? A coluna que tem cabeçalho. Então, ó, editar. Aí a gente ajusta o tamanho da imagem, né? Porque aqui tá muito pequeno ainda, né? A gente ajusta o tamanho porque aqui tá muito pequeno ainda, não dá pra... Vamos fazer o teste de partes, será que ela acerta? Dá pra, tá bom. Dá pra errar ainda um pouquinho, né? Vamos aumentar um pouco. É, a gente brinca, mas é um negócio de se pensar, né? É um negócio de se pensar. E aí? Até qual tipo de usuário você vai atender, né? Tem que se pensar. Dependendo do jeito que você faz o seu sistema, no site você perde um dinheirão, né? Vamos lá. Então aqui eu vou pegar aqui o CSS. Vocês conseguiram fazer? Beleza? Então eu vou pegar agora o CSS, só para ajustar essa largura da imagem. Tá muito pequena, né? E aí vamos lá, CSS, CSS estilo CSS. Vamos ver aqui deve estar em algum lugar que a gente está estilizando a table, vamos dar uma olhada aqui. Ó, tabela, temos aqui tabela. O que eu vou fazer? Vou falar que a imagem que está dentro da tabela, dessa forma, tabela, IEG, ou seja, as imagens que estão dentro da tabela, independente se está dentro da tabela direto ou não, ele pode estar assim, dentro da tabela, dentro da linha, dentro da coluna, mas ele vai pegar indiretamente, tá? A imagem eu vou colocar uma largura, eu não sei, talvez uns 20 pixels, acho que isso aqui fica bom. Vamos ver. Ó, vamos pegar aqui, ó. Digamos assim, a tabela não é um dos melhores para responsivo, tá? Que fique claro, para mobile, tá? Então vamos ver um mobile L aqui para ver se vai ficar legal. Beleza, ficou bom, show de bola. Centralizar isso é uma boa, né? Eu tirei o inspetor aqui sem querer. Centralizar realmente seria uma boa. Mas vamos fazer o seguinte, a gente aproveitando aqui já a parte da edição, vamos colocar a imagem também da remoção logo ao lado, né? Editar e remover. Só que é o seguinte, eu não vou criar outra coluna não. Se eu criar outra coluna pro remover, vai ficar menos espaço ainda, né? A gente está trabalhando com largura tão pequena, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o nosso HTML, ao invés de ter o cabeçalho como editar, vamos colocar o cabeçalho como ações. Fica genérico, são ações que ele pode tomar sobre cada... ele pode digitar ou excluir, exatamente. E aí a gente vai inserir mais uma imagem, que é a imagem do excluir. Vamos lá, pessoal, vamos adicionar agora a coluna, a imagem de excluir, tá? Para isso eu vou vir aqui no Flat Icon, vou baixar uma imagem de exclusão, tá? Vou colocar um delete, alguma coisa assim. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vou pegar uma lixeirinha de preferência. Lixeirinha tudo pago aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Pegar essa aqui. Tem outros modelos, legal. Oi? SVG. Já está selecionada por preto. Opa. Download. Vou salvar na pasta. Vou colocar na pasta aqui, nas imagens, delete.svg no meu caso, tá? No meu caso, delete.svg e vamos lá. Então aqui, ó, o processo é bem similar ao processo de criar a célula da edição, tá? Então vou criar a célula da remoção, no caso agora, que é o mesmo processo. Criar uma variável, vou chamar de célula remover, recebe linha, ponto insert cell, beleza.
A partir da célula remover, beleza, eu vou criar primeiro img deletar. Img deletar recebe document create element, agora acertei. Oi? Quase deu certo. Ainda estou procurando curso de digitação, tá? Quem quiser me indicar, fazer vaquinho. img deletar snc img barra delete.svg. Saúde. Agora, sem esquecer, célula remover ponto append child img deletar. Beleza. Vou testar aqui para ver se a geração da tabela ocorreu bem e vou lá. Certinho. Imagem de edição e de remoção. Agora só um detalhe, eu fiz errado aqui. Exatamente. Eu ia fazer na mesma célula, não ia criar uma célula nova. Tá? Acabei me contrariando aqui, né? Contradizendo. Então o que eu vou fazer eu não preciso criar célula. Então eu vou fazer o seguinte, vou remover e vou deixar só a criação das imagens, tá vendo? Criei a imagem editar e a imagem deletar. Agora é o seguinte, eu vou chamar de célula ação, que é a célula da ação. E aí, na hora de fazer o append child, eu não vou usar o célula editar nem o célula remover. Vou chamar o célula ação. Que eu estou inserindo duas imagens na mesma célula. Ela vai ficar na mesma coluna, né? Consequentemente. Beleza, agora vamos ver como é que está o resultado. Isso aí que eu queria. Agora eles estão na mesma célula. E alinhados na mesma coluna, né? Coluna ação. Beleza? Tranquilo até agora? Beleza.